A eletrônica óptica ou optoeletrônica é a parte da eletrônica que se dedica ao estudo dos dispositivos optoeletrônicos, ou seja, dispositivos que têm algum parâmetro que se modifica com a luz, ou que produzem luz quando recebem uma excitação elétrica. O dispositivo eletroluminescente mais conhecido, ou seja, que emite luz não incandescente, é o diodo LED. Esta denominação corresponde a Light Emitting Diode. Estes dispositivos têm o aspecto de pequenas lâmpadas e emitem luz ao ser atravessados por uma pequena corrente em sentido direto. O fotodiodo. O fotodiodo é igual a qualquer diodo semicondutor, é uma união PN, com uma cápsula transparente para receber luz. O fóton da radiação luminosa varia as condições de condutibilidade desta união, principalmente quando está polarizada em inverso. A célula fotovoltaica. Em uma união PN, neste caso um fotodiodo, quando se recebe uma radiação luminosa aparece uma tensão nos seus terminais, e se estes são fechados através de uma resistência, pode-se medir a passagem de uma corrente de uma intensidade relativamente grande. Mas para que isto aconteça, este tipo de células deve ter uma grande superfície para a captação de luz. Normalmente várias células são conectadas em série e em paralelo até conseguir a tensão e corrente desejadas. A corrente que produzem é corrente contínua e para utilizar esta energia e levá-la à rede elétrica é necessário utilizar inversores. No entanto, a carga de baterias pode ser feita com uma certa facilidade. A energia que se obtém com este tipo de dispositivos se denomina energia fotovoltaica e se obtém normalmente do Sol. É muito útil em lugares com várias horas de sol ao dia ou em lugares inacessíveis ou distantes das redes elétricas. Normalmente se utilizam em combinação com baterias para armazenar energia quando o sol se esconde. Este tipo de alimentação se emprega como fonte principal de energia, se excetuamos a propulsão, para estações espaciais e satélites. Eles têm a vantagem de que a sua manutenção é muito baixa e de utilizar uma energia renovável e que não contamina. Fototransistor. Um fototransistor tem a mesma constituição que um transistor normal, com a única peculiaridade de que está desenhado para que a luz ilumine facilmente a sua base, produzindo-se o mesmo efeito que se fosse aplicada uma corrente à sua base, de maneira que o transistor conduz segundo a quantidade de luz que incida sobre a sua base. Alguns modelos dispõem também de terminal de conexão de base, para facilitar o controle do dispositivo. Portanto, há fototransistores de 2 e de 3 terminais. LED infravermelhos. Este tipo de LED se caracteriza por emitir luz infravermelha, que não é visível a nossos olhos. São utilizados em todos os controles remotos por radiação infravermelha, de uso habitual em equipamentos de som, televisores, vídeos, etc. Também podem ser denominados IRED, Infrared Emitting Diode. Polarizam-se igual a um diodo LED convencional, mas se costuma aplicar correntes elevadas durante períodos curtos de tempo para melhorar o alcance. Também costumam ter espelhos ou refletores para aproveitar e concentrar o facho que emitem, motivo pelo qual IRED são fabricados com diferentes ângulos de abertura. LCD. Estas siglas correspondem às telas de cristal líquido usadas em quase todas as calculadoras modernas. Consiste basicamente em um capacitor plano formado por uma capa metálica tão fina que parece transparente, entre as quais se introduz um dielétrico que é um cristal líquido em fase nemática. Quando não se aplica tensão entre as placas, o cristal permanece transparente, mas quando se introduz certa tensão, normalmente muito pequena e de corrente muito baixa, se produzem variações na reflexão e refração da luz que o tornam opaco. Este tipo de tela tem importante propriedade de que trabalha com a luz, a utiliza, mas não a gera. Quanto mais se ilumina, mais se vê. Ao contrário do que acontece com o LED, que se é iluminado em excesso é muito difícil saber quando está aceso ou apagado. Estas telas necessitam luz, quer de frente quer desde a sua parte posterior. Este tipo de dispositivo tem a grande vantagem de ver-se muito bem em zonas de forte iluminação, além do seu baixo consumo. Optoacoplador.
Um acoplador óptico consta de dois circuitos isolados. A informação passa de um a outro através da luz, sem que exista entre ambos os circuitos conexão elétrica alguma. Permite um bom isolamento elétrico entre circuitos. O circuito emissor de luz ilumina o receptor e está dentro de uma cápsula que normalmente se parece a um circuito integrado. Os modelos mais comuns costumam ter cápsulas com 6 terminais de ligação, dos quais costumam ser utilizados só 4 ou 5. Também existem grupos de vários optoacopladores em uma mesma cápsula. Resistores LDR. Os LDR ou fotoresistores têm a particularidade de que o seu resistor diminui ao aumentar a quantidade de luz que incide sobre eles. São fabricados com sulfato de cádmio, mas este material resulta altamente cancerígeno e os encapsulamentos devem ser muito resistentes para impedir que se abram, além do que, no caso de serem retirados ou substituídos, devem ser reciclados, evitando jogá-los fora no lixo para preservar o meio ambiente. É um componente relativamente caro, mas tem uma variação bastante gradual com a luz, o que faz com que, de uma maneira geral, seja fácil de utilizar. No entanto, com a aparição dos fotodiodos e fototransistores, de custo inferior, se usam cada vez menos.